E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar esse vídeo, como sempre, eu quero pedir aquele like e também uma inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo, diferente de outros, eu estarei trazendo uma lista de ações que estão me chamando a atenção. Empresas que eu escolheria para investir em um momento de queda de juros. A gente já faz praticamente 5 anos que estamos aguentando juros extremamente elevados que estão sufocando a economia, principalmente para empresas mais alavancadas. E alguns setores foram extremamente penalizados nesses últimos 4, 5 anos, inibindo o investimento estrangeiro e também do investidor local, atrapalhando muito na precificação dos ativos. Então, depois que os juros começaram a subir, algumas ações simplesmente despencaram de preço e não pararam de cair, algumas acumulando desvalorizações superiores a 70% a 80%. E no meio de todas essas quedas, existem algumas empresas que não estão tão ruins assim, que ao meu ver justifiquem tamanhas quedas. Algumas empresas, inclusive, continuam com os mesmos resultados positivos que tinham quando sua cotação estava lá em cima. Então, muitas empresas de fato foram extremamente prejudicadas, só que alguns nomes me chamam a atenção. Empresas que, ao meu ver, têm chance de sair desse momento de dificuldade em algum momento e podem dar a volta por cima, tendo um potencial upside, uma potencial alta muito elevada. Lembrando que quando a gente faz esse tipo de aposta, a gente está correndo um risco enorme e a gente tem que saber escolher muito bem o percentual que a gente vai destinar do nosso portfólio para tomar esse tipo de decisão. Empresas mais arriscadas, que têm uma sensibilidade muito grande a juros, têm essas grandes variações, não é à toa. Essas grandes variações geralmente são devido ao risco elevado que elas possuem. Então qualquer notícia meramente positiva faz essas ações subirem muito forte, mas também em momentos de dificuldade elas podem cair muito rápido, destruindo totalmente o seu patrimônio. Portanto, percentuais muito elevados nesses tipos de empresa podem trazer problemas muito grandes. Então eu estarei trazendo uma lista de 5 empresas que eu acho que podem dar a volta por cima e se alguma delas dar certo pode subir e muito forte. Inclusive algumas dessa lista que eu estarei trazendo já subiram bastante inclusive. Devo lembrar que absolutamente nada nesse vídeo vai se tratar de uma recomendação de compra ou venda, é apenas um vídeo informativo. E a primeira ação da lista que eu quero trazer é a Cogna Educação, a COGN3. Eu vivo falando dela aqui no meu canal porque eu acho que é uma empresa totalmente mal precificada. Ela já valeu mais de R$17 por ação, antes da pandemia chegou a custar R$10, R$9 por ação. Só que depois da chegada da pandemia e todas aquelas notícias de que diversas faculdades foram fechadas, enfim, os juros subindo também logo em seguida, uma dívida muito elevada para a empresa, prejuízos constantes, fizeram as ações da companhia despencar de preço e elas caíram muito forte. Inclusive, se a gente pegar o preço da máxima no ano de 2017 e o preço da mínima recente, que foi no final de 2024 e início de 2025, as ações caíram mais de 94%, para você ter uma ideia. Só que agora, depois de muito tempo de prejuízo, a empresa começou a dar resultados e colher frutos. Voltou a ter lucro e um lucro muito parecido com o lucro que ela já tinha antes da pandemia. Só que mesmo ela recuperando seus resultados, a cotação não subiu da mesma maneira. Então a cotação ainda está lá embaixo. A ação subiu uns 200% entre a mínima e o momento atual que a gente está gravando esse vídeo. Mas mesmo com toda essa alta de praticamente 200%, a ação ainda está nos seus preços mais baratos da história. Ela continua extremamente mal precificada, com um preço sobre valor patrimonial absurdamente baixo. Então, por mais que a ação tenha recuperado seus resultados depois de 5 anos, a cotação continua com um valuation extremamente depreciado. E eu acho que se a empresa continuar mantendo os lucros constantes, ela tem um potencial interessantíssimo de subir muito em um ciclo de queda de juros no Brasil. Ela vai ter mais facilidade para se desalavancar e ficar em uma situação muito mais atrativa. Então ela é uma das empresas que eu acho que pode se sair muito bem em um ciclo de queda de juros que, ao meu ver, está muito, mas muito próximo.
A gente não consegue identificar o momento exato que isso vai acontecer, só que como os movimentos são antecipados, é bom a gente estar posicionado nas ações antes que tudo isso aconteça. Não adianta a gente começar a se posicionar quando tudo vira muito óbvio. Quando tudo ficar muito óbvio, as ações já vão ter subido bastante. Próxima ação da lista que eu acredito ter um potencial de alta muito forte é a Cosan, a Kizan 3. A empresa está com uma dívida extremamente elevada e totalmente em uma situação de fragilidade. Inclusive, ela está até se desfazendo de alguns ativos para conseguir dar a volta por cima. Ela enfrentou uma tempestade perfeita, com uma alavancagem extremamente alta e um período de juros altíssimos durante muito tempo. Não bastasse isso, ela fez um investimento na Vale que não deu certo e fracassou, e ela teve que vender as ações. E também não bastando isso, ela tentou fazer um IPO nos Estados Unidos e fracassou também. Então esse conjunto de diversos fracassos e uma alavancagem que aumenta o tempo todo fez as ações da empresa despencarem de preço, caindo muito, mas muito forte, praticamente 70% de queda. Para vocês terem ideia, na sua máxima em 2021, as ações da Cosan já custaram mais de R$ 26 e hoje a empresa vale apenas R$ 7,15. E olha que a ação está subindo bem nesses últimos dias. Ela chegou a R$ 5,30 para vocês terem ideia, tamanha queda das ações da empresa. Então, o motivo que me faz acreditar que ela tem um potencial de alta em um cenário de queda de juros é que ela vai ter a oportunidade de diminuir muito a sua alavancagem. E como o mercado precifica de maneira antecipada, as ações acabam subindo muito forte antes. Além de tudo, eu também acredito que a empresa vai tomar as decisões necessárias para se desfazer de ativos estratégicos e diminuir essa alavancagem extremamente elevada. Se fosse uma empresa pequena e desprezada pelo mercado, eu acho que ela não teria condições de sobrevivência. Mas como ela é uma empresa com um nome muito forte e uma história muito forte também, ela tem total capacidade de dar a volta por cima. E eu acredito que todas as medidas que possam ser tomadas serão tomadas para dar um novo rumo para a empresa. A empresa tem um potencial gigantesco de geração de caixa e eu acredito que não é uma dívida extremamente elevada que vai fazer a empresa ficar pelo caminho. Então, se eu fosse apostar, eu acredito que tem mais chances de recuperação do que não recuperação. Porém, eu também não colocaria todas as minhas figurinhas somente na Cosan. Teria que colocar um percentual bem baixo do patrimônio para correr esse tipo de risco. E antes de passar para a próxima empresa, eu gostaria de recomendar a plataforma de investimentos que eu utilizo tanto na minha vida pessoal como também aqui no canal. Se trata do Investing Pro. Através do Investing Pro eu tenho acesso a diversas ferramentas que me ajudam a fazer a melhor análise fundamentalista possível das ações, tendo acesso a todas as ações brasileiras e também internacionais, onde eu posso filtrar os ativos e fazer sobrar apenas as melhores empresas possíveis para fazer parte da minha carteira de investimentos. Além de tudo, eu tenho acesso a carteiras de investimento recomendadas por inteligência artificial que me ajudam a entrar no melhor momento possível e também a sair nos melhores momentos possíveis. Algumas carteiras do Investing Pro, inclusive, têm uma rentabilidade superior a 2.500% no longo prazo. Se você quer aproveitar todas essas ferramentas e muitas outras, considere se inscrever no Investing Pro. Clique no link na descrição e aproveite o desconto de 15% utilizando o cupom aqui do nosso canal, cupom CADORIPRO. Aproveite enquanto essas promoções ainda estão de pé. Terceira ação da lista que eu acho que tem um potencial enorme de alta é a Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos, a Vamo 3. A Vamos é uma empresa com lucros constantes no longo prazo e mesmo assim ela caiu muito forte. Ela abriu capital na Bolsa de Valores subindo muito, saindo dos R$ 7,00 até uma máxima de R$ 17, R$ 18,00 por ação em 2021. Até que ela começou a lateralizar e de 2023 para frente ela não parou de cair, acumulando uma super desvalorização. Se a gente pegar a máxima das ações até o momento atual, a queda é de mais de 77%. E por mais que a gente veja esse gráfico horrível de queda, se trata de uma empresa lucrativa.
Olhando os números da empresa, o único fator que mais assusta é o próprio endividamento da empresa, assim como a Cosan. Só que diferente da Cosan, ela está dando lucros constantes. Por mais que o lucro possa ter enxugado ao longo do tempo, a situação da empresa é muito melhor do que o que o mercado está precificando. O mercado está precificando o pior cenário possível para as ações da Vamos. Então, dado o histórico e dado os números positivos da empresa, eu acho que um ciclo de queda nos juros iria ajudar muito a empresa a ficar numa situação muito mais confortável de investimento, fazendo com que, em termos de cotação, a empresa se recupere bastante. Eu acho que o exagero na queda foi muito forte e o potencial aumentou cada vez mais de alta conforme as ações despencavam de preço. Eu acho que o melhor estopim para ações, como o caso da Vamos, seria de fato uma queda nos juros no Brasil. Outra ação que eu acho que pode subir muito em um cenário de queda de juros é a M. Dias Branco, a M. Dia 3, uma empresa de altíssima qualidade, com lucros constantes e considerada pelo mercado uma empresa de altíssima qualidade já faz muito tempo. Porém, por ser uma empresa no mercado interno brasileiro, ela teve uma super desvalorização com a alta nos juros. A gente vê que a empresa estava começando a se recuperar em um certo momento, até que ela despencou de preço, acumulando uma desvalorização muito forte entre 2023 e 2024, com uma queda de mais de 50% na sua cotação. Agora, recentemente falando, ela já subiu mais de 50%, já está começando a se recuperar, só que eu acho que ela tem um potencial upside muito maior daqui para frente. Dada a qualidade da empresa e o histórico da M. Dias Branco, eu acho que ela pode subir muito mais forte e renovar as suas máximas históricas. Já faz muito tempo que ela está longe da sua máxima de 2018 de R$ 60 por ação. Eu acho que em um cenário macro mais favorável, ela tem total capacidade de voltar a atingir suas máximas históricas. Pode levar um certo tempo, mas eu acredito que ela tem um potencial gigantesco de atingir esse patamar. Próxima ação da lista, vocês podem até achar que é alguma piada eu falar dessa empresa, mas é o Magalu, MGLU3. As ações do Magalu eram queridinhas do mercado até o ano de 2020 e 2021, quando as ações começaram a despencar de preço. A queda entre a máxima e a mínima já é de mais de 96%. Depois de muitas pessoas perderem dinheiro com as ações do Magalu, muitas pessoas começaram a criticar a empresa, ligando e conciliando o valor do preço das ações à qualidade da empresa, como se isso tivesse algo a ver. O que aconteceu foi que as ações estavam com o preço totalmente inflado e fora da realidade. E, consequentemente, quando o mercado percebeu essa avaliação equivocada das ações do Magazine Luiza, e com a alta dos juros, as ações simplesmente despencaram de preço. Mas isso não tornou a empresa pior ou melhor. Na verdade, a empresa é a mesma e ela continua tomando as mesmas decisões do passado. A única diferença é que em cenário de juros altos, empresas como o Magazine Luiza são altamente afetadas. Só que diferente de outras empresas que ficaram pelo caminho, empresas que dão prejuízos constantes, o Magazine Luiza até que está dando lucro. No último trimestre até que deu um prejuízo, só que os seus números são muito mais positivos se comparados com outras empresas do varejo que já caíram demais e que ficaram pelo caminho, algumas até quebraram. Então eu acredito que por mais que o Magazine Luiza não deva valer aqueles preços exageradíssimos do passado, eu acho que ele começou a entrar num campo de desvalorização muito exagerado e o mesmo exagero que teve nas ações indo para cima, eu acho que aconteceu agora com as ações indo para baixo. Então, se a empresa simplesmente voltar a, digamos, o seu preço justo, eu acredito que ela possa subir muito forte em um cenário de queda de juros. Não acredito que as ações vão voltar ao patamar histórico do passado, eu acho que isso nunca mais vai acontecer, mas eu acredito que as ações têm um potencial de alta ainda pela frente, ainda mais em um cenário de juros mais baixos. Enfim, pessoal, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like e se você não for inscrito, se inscreva. Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do nosso canal. Também peço que você clique no link aqui na descrição e passe a dar uma olhadinha no Investing Pro.
Eu acredito que você vai gostar muito da plataforma e das ferramentas. E nada melhor do que aproveitar a plataforma com um desconto de 15% utilizando o cupom aqui do nosso canal.